Olá pessoal do Banda Trabucada, sejam bem-vindos ao canal, tá? Para você que é novo, dê seu like, se inscreva. E hoje eu vou contar a minha história de que forma que eu conheci Exu Marabô das Sete Porteiras, tá? Eu sempre fui curioso, né? Mesmo antes de frequentar a Umbanda, eu tinha essa curiosidade sobre a Umbanda e comecei a frequentar um terreiro em Ferraz de Vasconcelos, nas divisas de Ferraz com Guaianazes, né? E quando foi um belo dia, uma bela noite, na verdade, eu estava com vontade de ir numa gira, né, lá em Ferraz, porém tinha que ir na região da Vila Ré, para casa de uma ex-namorada, né, e acabei não indo nessa reunião, nessa gira. E então peguei um ônibus, né, desci, acabei descendo um ponto depois, né, não era para descer, né, enfim, ficava um pouco longe. Se eu descesse um ponto depois, ia ficar muito longe para me retornar, né, para ir para casa do namorado, da ex-namorada, né. O que acontece? Eu, quando desci neste ponto, eu vi os batuques, né, estava acontecendo uma gira ali num terreiro que eu não conhecia, não sabia que existia aquele terreiro, né, e resolvi ir lá, vou fazer uma visita. Cheguei, entrei, fui muito bem recebido e já a parte da direita já tinha feito seu trabalho, né? E logo que eu cheguei, né, a esquerda começou a trabalhar, então veio Exu Marabô das Sete Porteiras, tá? Eu fui conversar com ele, né? Fui tirar algumas dúvidas com ele, né? Questão de vida pessoal e tal. Aquelas perguntas, né, que a gente tem em mente, aquela curiosidade que a gente tem em saber algumas coisas. Vocês vão ouvir o barulho da gente externo, da rua. Eu moro aqui numa rua bastante movimentada, enfim, motoqueiro, carro, buzina, enfim. Mas voltando ao assunto, fui conversar com ele e muito eufórico, né, querendo perguntar, fazer minhas perguntas e tal. Aí ele pediu para mim aguardar um pouquinho. Eu falei, espera um pouquinho. Deu umas baforadas lá com charuto. E eu me lembro que jogou, né, deu umas baforadas, jogou fumaça do charuto em mim e tal. Aí chegou o momento que ele falou, o que você quer saber? Eu fiz lá minhas perguntas, né, me respondeu. E aí ele ficou meio, ele me respondia, né, e lógico que aquilo dentro do que eu precisava ouvir, ele estava respondendo tudo que eu precisava ouvir. Chegou um momento em que ele falou, ó, deixa eu te falar uma coisa, teu sangue está doente. Eu falei, meu sangue? Como assim meu sangue está doente? Meu sangue está doente, Marabô? Aí ele falou, tá. Eu falei, como assim? Meu sangue? Ele falou, não, é a minha forma de falar, né? Você tem uma pessoa na tua família que está com uma doença muito grave. E eu falei, tá, mas quem da minha família? Ele falou, a pessoa que você mais gosta. Eu falei, pô, a pessoa que eu mais gosto da minha família é minha mãe, né? Ele falou, pois é, sua mãe está com uma doença muito séria, muito grave, né? Muito perigosa. Aí, no momento, eu me lembrei que minha mãe, na semana anterior, tinha feito uns exames, né? Exame de rotina, coisa de mulher, e estava esperando o resultado desses exames, né? Inclusive tinha feito mamografia, né? Enfim, todo aquele exame, né, que a mulherada faz preventivo, né? E não tinha tido o resultado ainda desses exames, tá? Lembrando que isso era num sábado, tá? Numa noite de sábado. E o que acontece? Eu fiquei preocupado, falei, pô, mas minha mãe? Ele falou, é sua mãe. Ele falou, eu falei, tá, mas o senhor vai ajudar ela? O senhor consegue ajudar? Até meio, assim, meio descrente no que ele estava falando, gente. Eu não digo meio descrente, eu não estava acreditando, né? Porque eles são muito diretos naquilo que eles têm que falar para nós, tá? Eles não vão alisar você, eles vão falar, né, o que tem que falar e acabou. E foi o que ele falou, ele não estava acreditando. Eu falei, poxa, mas minha mãe doente. Aí ele falou, ó, mas eu vou correr junto com a tua mãe, tá?
a tua mãe vai sarar dessa doença, eu vou correr junto, tá? Eu falei, tá, mas o senhor não quer nada? Não quer nada, sei lá, um padeiro, sei lá. Ele falou, não, eu vou ajudar a tua mãe. Depois que sua mãe passar pelo processo de cirurgia e estiver legal, pega um litro de cachaça e leva lá onde eu trabalho, tá? Leva lá à porta do cemitério. Eu fiquei meio pensativo, falei, poxa vida, minha mãe tá doente. E eu não queria acreditar, tá? A gente recebeu a notícia de que uma pessoa que nós amamos está doente com uma doença grave, não é fácil de você aceitar. Por mais verdade que seja, né? Que aquele espírito, aquele Exu estava me falando, era uma coisa muito pesada para mim aceitar assim, logo de cara, né? A gente nunca aceita, né? Ninguém vai aceitar essa questão de doenças, né? Principalmente com as pessoas que nós amamos. E aí eu fiquei com aquele pensamento, aí fui para casa da namorada, fiquei o domingo, né? Não falei com a minha mãe. Quando foi na segunda-feira, eu liguei para ela, tá? Eu falei, mãe, a senhora fez os exames semana passada e aí, o que que deu? Falou, não deu nada, não, só uma besteirinha aí, não sei lá, um nódulo, não sei o que apareceu. E eu coloquei ela contra a parede e ela abriu o jogo, chorou muito, começou a chorar muito, né? Aí eu entendi a gravidade da situação, né? Chorou muito, não conseguia falar direito, não conseguia me falar o resultado dos exames, né? E durante algum tempo chorou e eu procurei ser bastante compreensivo, né? Deixei ela no momento dela, né? E ela chegou para mim e falou, eu tô com câncer no seio. Chorava muito e eu falei, mãe, vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Deus está ajudando a senhora, vai dar tudo certo. E então, eu fui o primeiro a saber, tá? Tanto é que dos filhos, dos irmãos que eu tenho, eu fui o primeiro a saber, tá? Mesmo porque Exu Marabô das Sete Porteiras já me adiantou, eu não sabia até então. Quando fui conversar com ela, eu fui o primeiro a saber, ela não tinha falado a nenhum outro filho antes, tá? Me pediu para mim guardar, por enquanto guardar esse segredo, né? Enfim, eu acho que nem ela estava digerindo direito o resultado desse exame. E, enfim, se passaram aí uns 2 meses, mais ou menos, e ela fez essa cirurgia, né? Foi retirado esse câncer, né? Deu tudo certo, graças a Deus deu tudo certo. E realmente, depois eu levei a cachaça, o marafo para Marabô, e foi o que ele me disse. Ele falou, eu não cobro nada antes de fazer, mas eu tenho que cobrar alguma coisa, né? E eu entendo que os Exus muitas vezes pedem uma coisa, tipo cachaça, um padê, porque, gente, você imagina se você só for lá e pedir. É muito fácil você chegar para um Exu e falar, me ajuda, sem se mexer, sem ter um trabalho, né? Sem ter um direcionamento, né? Sem colocar energia naquilo que você está pedindo, porque Exu não é um gênio da lâmpada mágica que você faz um pedido e tudo acontece, né? Da forma como você quer, sem você fazer nenhum esforço, né? Sem você colocar nenhuma energia nisso, né? Então eu entendo essa questão de sempre pedir alguma coisa, né? E é óbvio, se Marabô me pedir um padê, eu vou dar um padê. Se me pedir um marafo, eu vou entregar um marafo na boa. Mesmo porque, se um amigo meu chegar e falar, vir aqui em casa e falar, eu quero tomar uma cerveja, tá, eu te dou uma cerveja para você beber, é meu amigo. Eu faço o almoço, faço uma janta para os meus amigos, não tem problema nenhum, eu faço com todo amor e carinho. O que eu não vou fazer pro Exu, que está sempre me ajudando, né, sempre me acompanhando, me protegendo, né? E assim, gente, eu tinha, assim, eu não digo descrença, mas eu ficava com o pé atrás. Depois que o Marabô me falou tudo isso aí, eu passei a dar muito mais crédito, tá? Aos trabalhos que os Exus e Pombagiras desempenham dentro de um terreiro, tá?
Não é que eu era descrente, eu ficava meio com o pé atrás. Será que é? Será que não é? Será que é coisa do Exu? Será que é coisa do médium? E realmente, tudo que ele falou bateu, né? Eu passei a admirar mais Exu, tá? Respeitá-lo cada vez mais. Aliás, eu sempre respeitei todos eles, né? Independente da linha, se é direita, esquerda, enfim, se é caboclo, né? Se é herê, eu sempre respeitei, mas eu acho que esse foi o ponto inicial, tá? É, daquilo que eu chamo de fé. Eu comecei a acreditar mais no trabalho deles, acreditar no que eles me falavam e me falam até hoje, né? Inclusive, eu logo em seguida eu falei: o que eu faço para usar a tua guia? Eu quero fazer a tua guia. E ele me deu a dica para fazer a guia dele. Viajei para o Nordeste, tá? E muitas coisas aconteceram lá no Nordeste, né? Coisas que só eu sabia, algumas coisas eu não sabia, enfim. E eu falei para ele: tá, mas você vai estar comigo nessa viagem? Ele falou: vou estar com você sempre. Eu falei a questão da guia. Ele falou: não, põe no carro onde você, ou no bolso, a guia tem que estar com você. E foi o que eu fiz, né? E logo depois que eu voltei do Nordeste, ele me contou coisas, me falou coisas que só eu sabia que tinha acontecido lá. Então, assim, eu não tenho, né? Não tenho como falar, duvidar do trabalho de Exu nenhum, tá? Principalmente o meu, Marabô, Exu Marabô das Sete Porteiras, que sempre foi muito transparente e direto, né, no que ele fala, não alisa a cabeça de ninguém, tá? Não é porque é um Exu que eu cultuo que ele vai alisar minha cabeça porque eu cultuo ele, não. O que ele tem que falar, ele vai falar. O que ele tem que cobrar de comportamento, ele vai cobrar também, não vai medir palavras. E eu gosto muito, por isso que eu admiro tanto a Umbanda, por isso que eu gosto tanto dos espíritos que trabalham dentro dessa linha, tá? Porque eles são verdadeiros, eles são diretos naquilo que tem que ser, tá? Respeitando sempre o nosso livre-arbítrio, né? Mas ajudando como podem, né? Fazendo um trabalho muito árduo, tá? Trabalho de Pombagira e Exu são trabalhos difíceis de se fazer, né? Eles mexem com energia muito pesada em nossas vidas, tá? Retiram muitos problemas, muitos bloqueios, Às vezes, Exu te ajuda e você nem tem ideia que é Exu que está ajudando, né? Eles não querem ter mérito naquilo, eles não trabalham com status, tá? Mas fazem aquilo que prometem fazer. E foi o que ele fez, ajudou minha mãe, né? E eu acho que isso não tem como agradecer. Óbvio que depois agradeci muito ele, tá? Fui muito grato, né? E pedi sempre que ele continuasse. Pedi que continuasse sempre comigo, me acompanhando, me guardando, me guiando. E essa é uma história que eu acho que muitas pessoas que acompanham o canal, pessoas que me conhecem, não conhecem essa história, né? E assim, gente, toda devoção que você tem dentro da Umbanda, seja caboclo, seja orixá, seja Exus, é porque eles fizeram alguma coisa. Se você vê uma pessoa com aquela fé, com aquela devoção, aquele espírito daquela linha trabalhou na vida da pessoa, ajudou de alguma forma, tá? Esses espíritos trabalham com caridade, a questão da caridade, do ajudar, né? E ele me ajudou muito e continua me ajudando. E eu achei importante contar essa história para vocês, de que forma que eu conheci Exu Marabô das Sete Porteiras, né? E o quanto eu sou grato a esse Exu, né? Por ele ter feito isso pela minha mãe, deu tudo certo, graças a Deus. E assim, o que ele continua fazendo por mim, tá? Muitas pessoas eu tenho certeza que não conhecem a história, né? Às vezes vê a gente com a guia no pescoço, não fazem ideia do peso que é andar com a guia dessa e da responsabilidade que é você andar com a guia dessa, tá? Para você andar com a guia dessa no pescoço, você tem que ter responsabilidade, né? Com teus atos,
com o que você se propõe a fazer, né? Com as promessas que você faz na frente do teu Exu e que você tem que cumprir, né? Aquilo que você promete, porque eles cumprem aquilo que eles prometem, eles cumprem de um jeito ou de outro, eles vão cumprir, né? Sempre visando a nossa melhora espiritual e o nosso desenvolvimento dentro da nossa encarnação. Muito obrigado a todos os inscritos do canal. Se não é inscrito, se inscreva, né? Dê seu joinha. Muito obrigado. Axé a todos.